Meus irmãos, quinta-feira nós estávamos falando sobre o novo nascimento. E esse capítulo de João, ele tem me reeducado concernente à palavra do Senhor. Esse evangelho, meus irmãos, ele é muito precioso. E como quinta-feira nós estamos trazendo sobre a doutrina concernente ao novo nascimento, eu comecei a observar, meus irmãos, coisas que temos perdido muito durante a nossa caminhada, durante o nosso exercício como cristão. O Evangelho de João, capítulo de número 3, ele vai nos trazer essas profundidades a respeito desse grande amor de Deus. Amor que foi revelado pelo seu Filho, chamado Jesus Cristo. E amor que era desconhecido por Nicodemos, conhecedor da palavra. Amor que tem sido desconhecido por muitos, até mesmo este amor tem sido distorcido de uma forma tão triste e drástica. Mas o amor de Deus, ele vai nos mostrar a profundidade da salvação que temos em seu Filho amado Jesus Cristo. E está escrito no Evangelho de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como nós dissemos, meus irmãos, o amor de Deus, ele é imensurável, é admirável. E quando eu estava observando a respeito desse texto, eu comecei a observar que este amor grandioso de Deus, ele não é admirado porque ele ama todo o ser humano. E a gente vê isso que de uma forma sem acepção. Mas o amor de Deus, ele tem a sua grande admiração porque é derramado na vida de pessoas que são totalmente excluídas ou excluíram do seu coração Deus. Este amor que é tão grandioso, amor que foi derramado numa humanidade tão mal. Claro que somos indignos, mas isso que torna admirável o amor de Deus. Por Ele amar pessoas indignas, como eu e você. Por amar uma humanidade que hoje, atualmente, não tem procurado saber sobre a sua palavra e tão pouco o busca como deveria. Neste mundo, meus irmãos, tão ímpio, tão devasso, desregrado, um mundo, meus irmãos, que tem ouvido falar sobre o amor de Deus, mas tem negado este amor. E é isso que eu vejo que é admirável em Deus. É isso que torna, meus irmãos, algo assim incompreensível da nossa parte. Porque o nosso amor, ele é condicional, ele é circunstancial. O nosso amor, ele é interesseiro. O nosso amor, meus irmãos, ele quer respostas. Ele quer que sejamos muito bem aceitos. Mas o amor de Deus, ele não esperou reciprocidade. Observe que este amor tão grande e admirável é verdadeiramente derramado na vida de pessoas indignas. Esse amor, meus irmãos, mostra-nos que o ser humano em si mesmo não tem nenhuma capacidade de autossalvar. Ele não tem a capacidade de dizer, eu vou mesmo procurar a salvação, eu posso me salvar. Este amor, ele vai nos revelar que o homem, ele é totalmente dependente dele. Este amor, ele vai nos mostrar que nós, seres humanos, tão problemáticos, limitados, debilitados, precisamos entender que Ele nos amou, mesmo nós sendo ainda pecadores. E este amor está incluso e faz parte da salvação. Cristo Jesus, meus irmãos, não veio simplesmente nos salvar porque era um mandato do Pai, mas Ele o fez porque Ele quer
e tem salvado. Porque Deus amou. Porque que Deus, o Criador de todas as coisas, o soberano, aquele que é santo, imaculado, um Deus que não pode ser comparado a nada, nem pode ser diminuído, porque não há como diminuí-lo. Esse Deus, que fez todas as coisas, tem mostrado a cada instante que Ele nos ama da maneira como somos. Ele nos ama da maneira como somos. E quero ressaltar que nós éramos inimigos de Deus. Somos, muitas vezes, inimigos de Deus quando nós não obedecemos. Mas Ele nos amou quando nós éramos inimigos dEle. Ele nos amou e tem nos amado quando em toda a nossa vida erramos. Agora é fato, meus irmãos, que o amor dEle não aceita o pecado, mas transforma o pecador. E este amor é grandioso. Outra coisa que eu quero ressaltar, diante desse grande amor, como é que isso surge? E de onde veio? Como isso veio existir? É bem certo que esse amor não foi gerado por seres humanos, graças a Deus. Ele não foi gerado por sociedades antigas. Este amor não foi gerado nem pelos próprios anjos, porque se esse amor viesse dos anjos, os próprios anjos extirpariam de vez a humanidade. Este amor só pode ser divino. Ele é o próprio amor. Ele, meus irmãos, é a existência de todo o grandioso amor. E o interessante de tudo isso é que este amor não está endereçado apenas a uma só pessoa. Ele está disponível a qualquer tipo de pessoa, quer seja ele pobre ou rico, religioso, queira ou você não queira ateu, Deus te ama. Por mais que os ateus queiram justificar que Deus não existe, Ele te ama. Por mais que movimentos, por mais que muitas facções, por mais que o pior assassino, ou por mais que pior que seja ele diante da sociedade, mesmo que ele diga, eu não amo a Deus, mas Deus o ama. E isso sim é amor incondicional. Um amor que não foi endereçado especificamente a uma pessoa, porque esse era o pensamento do fariseu na época de Jesus Cristo. Eles achavam absurdo que Deus, um grandioso Deus, amasse pessoas que não fossem judias. Como é que um Deus pode amar pessoas que não sejam da linhagem de Abraão? Mas Deus ama os gentios. Deus ama os de fora. Deus ama aqueles, meus irmãos, que muitas vezes nós não queremos em nosso convívio. E este amor realmente, muitas vezes nos assombram. Este amor muitas vezes, meus irmãos, nos dá calafrio. Este amor, ele nos constrange. É por isso que este amor só veio dele. E amor de mãe não se compara nem ao amor de Deus. Que muitos dizemos, né, o amor da mãe é incomparável. Então você precisa conhecer o amor de Deus, que está além de qualquer tipo de comparação. É um amor que amplifica o reino dele. É um amor que abraça pessoas destruídas. É um amor que enxerga dentro aquilo que o homem não pode enxergar. Este amor, ele é extensivo e torna as pessoas que eram consideradas marginalizadas, pessoas que o confessam o seu filho como o Salvador, o Senhor. Pessoas, meus irmãos, que diante dos nossos olhos, elas não têm o direito de receber o amor de Deus. Ela nos constrange, mas ela se estende a toda a humanidade. O amor de Deus não tem cor.
Muito tem se falado de racismo. Sobre qual o termo melhor de se usar, o negro ou o preto, o branco, o pardo, o branquelo. O amor de Deus não tem cor. O amor de Deus, meus irmãos, não tem nível social. O amor de Deus, ele não tem comparativos. O amor de Deus é o amor. Amor sublime. Amor que desceu. Amor que valoriza verdadeiramente a vida, porque estamos no mês da valorização da vida. O verdadeiro amor de Deus é que valoriza a vida. Tanto é isso, que Ele ama o mundo de tal maneira, que envia o seu Filho unigênito. E isso sim é valorizar a vida. É valorizar aquele que desde da sua gestação ou até antes disso, do embrião, isso é verdadeiro amor, isso é valorizar. É um amor que valoriza a criança de 3 meses dentro do ventre, que valoriza quando nasce. Amor que valoriza o cidadão quando ele começa a crescer. É um amor que traz misericórdia, um amor que derrama graça. E é por isso que precisamos ser enfáticos aqui, que o amor de Deus, ele é tão grandioso, que muitas vezes nos incapacita de pensar, porque ficamos totalmente loucos, tentando entender que amor é esse, que alcança vidas, que nem pensávamos que pudesse ser alcançado. Interessante, meus irmãos, que Hernandes Dias Lopes fala que a ênfase do amor de Deus é que não é que Deus seja capaz de amar um mundo tão grande, mas capaz de amar um mundo tão mau. E isso é muito interessante. E quando nós olhamos para o texto, Jesus Cristo já começa ensinando a Nicodemos sobre essa valorização da vida. Deus valoriza tanto que Ele não faz melhorar, como nós dissemos aqui, quinta, o velho homem, mas o faz novo, para ele experimentar coisas novas. Isso é amor que valoriza a vida. E é por isso, quem é que Ele ama? Deus ama a todos. Deus, Ele nos ama de forma grandiosa. O amor de Deus, como nós dissemos, ele não pode ser medido. Às vezes, meus irmãos, nós vemos muitos casais, né, quando fala, eu te amo, aí o outro fala, eu te amo mais. Não, eu te amo big. Não, eu te amo mega power. Não é assim? Tem gente que fica, né, mensurando o tamanho do amor. Não, eu te amo, não, eu te amão. Eu te amão. Tem gente que é assim. Até um dia eu também encontrei, tem gente que fica disputando quem ama mais. E às vezes, meus irmãos, isso se torna até perigoso. Porque um quer mostrar que ama mais, aí o que tem condições de dar um presente caro, aí fala, toma aqui, esta é a extensão do meu amor. Aí coitado que não tem dinheiro para comprar nada. Não é verdade? Olha só como a gente é. E não apenas isso, e outras questões, só aproveitando aqui, abrindo parênteses, eu já disse aqui na igreja, tem irmãos que ficam até mensurando o tamanho do problema. Chega assim, ô meu irmão, ô Oredi, você não sabe o problema que eu estou passando. A Oredi volta e fala para mim, pastor André, é porque você não sabe. Se eu contasse a minha história, você chorava. Tem gente que fica até disputando o tamanho do sofrimento. Mas o amor de Deus é eterno. Antes de nós existirmos, Ele já nos amava. Antes de virmos, de sermos essa forma, ainda não informe, Ele já nos amava. Ele nos ama antes da fundação de todas as coisas. Ele já nos amava antes de criar os céus, a terra, antes, meus irmãos, de criar os anjos, Ele já nos amava. Ele planejou tudo. O amor de Deus é tão maravilhoso, tão grandioso, imensurável, que Ele já tinha planejado tudo.
Ele não foi pego de surpresa quando Lúcifer se rebela contra ele. Ele não é pego de surpresa quando Adão e Eva pecam contra ele, desobedecendo. Ele não é pego de surpresa em nada, porque antes de todas as coisas, ele aprova em nos amar, porque ele planejou você, do jeitinho que você é. É claro que infelizmente, meus irmãos, o pecado, ele, no bom sentido, eu quero que vocês entendam, desgraçou tudo. O pecado, meus irmãos, deformou muitas coisas. Mas eu lembro quando eu tinha 12 anos de idade, se os irmãos olharem muito bem para o meu rosto, vocês vão perceber que o meu nariz aponta para um canto. O lugar de vocês, eu acho que está apontando para a esquerda de vocês. Eu não sei por que eu deitava, eu não sei, eu sempre quis perguntar à minha mãe por que se eu deitava num canto só, que o nariz ficou assim, sabe? Meus irmãos, isso na adolescência me incomodava. Até o dia que eu percebi que o Deus Todo-Poderoso olhou para o André com o nariz torto e eu percebi que ele me amava com o meu narizinho torto. Eu sei, meus irmãos, que hoje em dia existem muitas cirurgias plásticas. Eu sei que hoje em dia nós temos vários recursos para tentar melhorar a nossa aparência. Eu sou de acordo que as pessoas, dentro das suas condições, procurem melhorar a sua condição de saúde. Tem que melhorar. Mas muitas vezes nós achamos que uma cirurgia plástica nos tornará mais amáveis. Às vezes nós caímos no erro achando que fazendo determinadas coisas para modificar um pouco do corpo, para atrelá-lo às condições midiáticas, isso nos tornará melhores. Mas sabe o que nos torna melhor? Sabe o que nos torna pessoas indescritíveis até? É quando nós entendemos que Jesus nos ama do jeitinho que nós somos. Há muitas pessoas que tentam mudar a sua forma, achando que serão aceitas. Mas eu quero dizer para você que você já foi amado e está sendo amado antes mesmo de você entender que é existente. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o amor de Deus, ele é deliberado a todos. Deus resolveu nos amar assim. E esse amor é tão grande que nos adota como família. Por causa de Cristo morrendo na cruz agora, somos filhos dele. Fomos adotados por ele. Nós somos chamados para a sua grande família. Volto a dizer, éramos inimigos. Éramos apenas aqueles que, considerados criaturas feitas. Mas a partir do momento em que Jesus Cristo veio a este mundo e morreu por nós, e todos aqueles que se encontram nos seus pés, cravados na cruz com ele, agora ele é chamado de filho também. Já não nos chamamos mais de servos, mas de filhos amados. Isso sim é conotação de um verdadeiro amor. Nos escolheu para sermos seus filhos e herdeiros do seu reino. A herança que está proposta para cada um de nós, ela está condicionada aos filhos de Deus. Esse grande amor nos mostra a grande dádiva do Pai. A salvação de Deus veio quando ele disse, porque Deus amou o mundo de tal. É uma dádiva imensa. É uma dádiva, meus irmãos, gloriosa. Ele não abre mão de um anjo para nos enviar a salvação. Deus poderia muito bem, como Pai, se doar. Ele poderia muito bem dizer para Jesus, não vá, eu vou. Mas o amor dele é tão grande,
É tão maravilhoso, tão magnífico, é verdadeiramente uma dádiva celestial, que Ele envia o melhor, Ele envia o mais amado, Ele envia o próprio Filho. E essa dádiva, esse presente está entre nós, se encarnou e morreu e ressuscitou para nos dar vida, mas não essa vida humana, mas para nos garantir uma vida eterna, sem dor, sem lágrima, sem luto e sem choro. E esse amor revela o grande preço. O preço, meus irmãos, foi tão grande que a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus Cristo, Ele fala: a Ti, Senhor, entrego o meu espírito, os céus se escurecem. É como realmente Deus estivesse virando as costas, porque na cruz, Jesus se fez maldito por mim e por você, cruz que era merecida para nós, cruz de morte, que éramos nós que deveríamos estar lá, mas Ele se fez maldito por nós, provando esse grande preço de amor, preço, essa grande dádiva. Envia o seu Filho único. Por isso que Ele fala: Deus amou o mundo de tal maneira, de uma dimensão tão grande, tão profunda, tão grandiosa, imensurável, e é uma forma tão grandiosa ao ponto de dar o único, o seu unigênito, e Ele nos compra com preço de sangue. Mas nós muitas vezes não temos valorizado esse grande amor. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos desprezado esse presente. Nós temos desprezado essa graça derramada. Não temos valorizado esse amor de Deus. Não temos, meu irmão, pensado em fixar em nosso coração o que Ele fez por nós. Porque, volto a dizer, o amor do ser humano, ele é interesseiro, circunstancial. Amamos se tiver troca, abençoamos se formos abençoados. E nós muitas vezes estamos assim. Mas Ele envia o herdeiro. Envia o herdeiro para que nós, pobres de espírito, carentes dele, pudéssemos entender que o Senhor Deus, o nosso Pai, Ele é o melhor, Ele é a coisa mais preciosa, é a coisa, meus irmãos, mais rica que temos, e nos prova que nós não precisamos mostrar para ninguém quem somos, porque já somos dele, e isso já nos basta, isso já é glorioso, isso é magnífico. Não precisamos de títulos, não precisamos de dinheiro, e muito menos mostrar quem somos. A verdade é, somos filhos de Deus, e isso já nos basta, isso já é maravilhoso. O amor de Deus é a causa, e a cruz é a consequência disso. Não foi a cruz, meus irmãos, que deu à luz o amor de Deus. Foi o amor de Deus que trouxe ao mundo a cruz. Para que pudéssemos ter redenção. Para que pudéssemos ter justificação. Para que fôssemos redimidos, limpos. E eu sempre falo aqui, meus irmãos, qual o nosso interesse de ir para o céu? Porque nós lemos na palavra, nas Santas Escrituras, que João, quando viu a cidade santa, Apocalipse capítulo de número 21, ele percebe que a cidade santa, a Nova Jerusalém, é cheia de pedras preciosas. Ele tentando descrever o que viu na sua forma de entender, é porque lá há rubis? É porque lá existem ruas de ouro? Não, Jesus Cristo morre para que pudéssemos vê-lo face a face, contemplar aquele que nos amou antes de nós existirmos, para que pudéssemos contemplar a glória imensurável dele, para que pudéssemos estar com ele eternamente, e desfrutar ainda mais, na eternidade, esse grande amor,
Se hoje nós sentimos essa partícula do amor dele, imagine, meus irmãos, quando estivermos com ele face a face, vamos presenciar este amor que hoje eu estou falando, e de uma forma muito mais grandiosa e tremenda. Mas para isso, meus irmãos, para que realmente venhamos entender esse grande amor, para que possamos, na verdade, entender por que ele morreu, por que ele ressuscitou, por que esse grande amor nos trouxe salvação, é necessário ainda mais ter ele, Jesus Cristo, como nosso Senhor. Só podemos conhecer o Pai se tivermos o Filho. Só podemos ter o Pai se formos através de Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: vai ao Pai. Ele disse o quê? Vem. Jesus Cristo disse: quem me recebe, recebe o Pai que me enviou. Não há outro caminho, não há outro mediador, e não há outra forma. Só o grande amor, chamado Jesus Cristo, que nos leva ao encontro do Pai. Então, meus irmãos, se você tem se sentido cabisbaixo, triste, marginalizados, se você tem se sentido a pior pessoa do mundo, se você tem visto na mídia pessoas, meus irmãos, sendo ovacionadas, pessoas sendo elevadas, exaltadas e exultadas, se você tem visto pessoas sendo realmente com grande fama, tendo grande fama, não se sinta por menos, porque o valor que nós temos não são bens materiais, mas o valor que nós temos é o amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Este amor jamais acaba. E qual é este amor? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é a maior autoajuda do homem. É a maior autoajuda. Ele é o único que consegue preencher a alma de um ser humano. Não existe bebida, não existe tóxico, não existem riquezas que possam preencher o vazio da alma, porque Ele nos conhece profundamente, Ele perscruta a nossa alma. Se de repente você fala: eu estou em minha mente, eu desejo morrer, porque eu não encontro mais razão de vida, eu quero tirar a minha vida, faça isso não. Não esqueça desse versículo. Porque Deus amou a sua vida de tal maneira que Ele deu o seu único Filho em favor de você, para que quando você crer, e quando você crer, você não vai perecer. E esse perecimento que Ele está falando aqui não é a morte física. E não perecer aqui, receberemos sim a salvação eterna. Não vamos, meus irmãos, de forma nenhuma perecer neste mundo. É por isso, pode chegar, meus meninos, é por isso que o mundo, às vezes, as pessoas não entendem como é que uma pessoa que passa por tanta tribulação, por tanto sofrimento, ela consegue sorrir, porque o amor está dentro do coração dessa pessoa chamada Jesus Cristo. Isso é loucura, meus irmãos. As pessoas às vezes não compreendem, são tantas e tantas tribulações, são tantas adversidades, mas não esqueça que Jesus Cristo disse: eis que estarei convosco todos os dias. E esse todos os dias não é apenas hoje, amanhã, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, são todos os dias, até que tudo se acabe, até que tudo mais neste mundo não exista. Ele vai continuar sendo nosso amor, o maior amor. Então sinta este amor de Deus na sua vida. Para de ficar olhando no espelho, meu irmão, e se achando feio, terrível,
são estereotipos humanos. Feche os seus olhos e fale com Deus. E você vai conseguir entender que pessoas tão imerecidas como nós, pecadores, muitas vezes desagradando a Deus em ações, e palavras e atitudes. E quando a gente se dobra, e a gente se arrepende, e começamos a perceber que aquele choro não é apenas de tristeza, mas aquele choro começa a ser um choro consolador, porque o Espírito Santo de Deus está desintoxicando a nossa alma de todo mal, e nos fazendo em Cristo mais do que vencedores. Eu quero pedir que os meninos cantem novamente a segunda